Já temos decidido quem será o MVP. E hoje barata vai voar. E você gosta de fantasy? Vai tomar no teu. Eu sou o Thiago Zumac. E eu sou o Neymar Souza Maia. Aqui nós falamos de futebol americano. Sem complicação. Olá, audiência mais bonita da NFL. Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas ao episódio número 18 do Zona Neutra. Um episódio que vai trazer bastante conflito aqui para a discussão, porque a gente está em reta final de temporada, faltam 3 rodadas para acabar a temporada regular e, consequentemente, muitos times aí estão caminhando para garantir a vaga no playoff. Alguns estão se despedindo da chance de playoff, como é o caso do Titans, por exemplo, mas na grande verdade, o wild card de cada conferência está uma loucura, porque é muita gente brigando por poucas vagas e a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Também vamos conversar um pouco sobre o que o Neymar me falou aqui no começo, que aparentemente já temos um MVP garantido para a temporada, para a season, né? Tá cravado aí de acordo com o Neymar. E também vamos falar um pouquinho aí das surras que aconteceram no final de semana. Primeiro, Neymar, vamos olhar para a TV e... Não, calma, João. Volta um pouquinho, vamos olhar para a TV. Deixa assim, João, deixa assim. E olhar o nosso novo logo. O que você achou, Neymar? Com muita raiva no coração ainda, a logo eu achei muito bonita. Ela remete a movimento e ela remete a uma zona neutra de campo de futebol americano, porque tem um risco no meio, é tudo vermelho ao redor, né? E tu viu que a bola de futebol americano ali, ela tem um rastro, como se ela fosse um foguete, sabe por quê? Por quê? Porque a nossa abertura, feita pelo nosso querido editor, parceiro, produtor Montanha, ele fez a edição como se fosse o cara chutando e a bola tem um rastro de fogo e o designer aproveitou isso para montar o logo da Zona Neutra. Que bacana. Legal. Passamos agora o tradicional quadro Quem é? Então, primeiro, antes desse, João, tranquilo, sem pressa, o Neymar vai pensando. Neymar, temos um túnel, tá? Você está dentro desse túnel. Lá no fundo dele tem o quê? Luz. Então, quem é o torcedor que pode se dizer hoje que está enxergando uma luz no fim do túnel? Buffalo Bills. Não. Que está enxergando uma luz no fim do túnel? Indianapolis Colts. Calma aí, vou te dar uma dica. Indianapolis Colts e Buffalo Bills, na minha concepção, eles estão fora do túnel. Estão bem? Exatamente. Tu não vai me falar New York Giants ou Chicago Bears? Não. Embora esses poderiam... Não, porque assim, esses caras aqui, eles estão enxergando agora a luz no fim do túnel. Tá. A estrada vai ser longa para eles, mas agora eles estão vendo uma luz no fim do túnel. Antes eles estavam só na escuridão, no desespero. Então estão no meio do caminho entre estar completamente no fim do túnel ou já estar fora do túnel? Eles estão dentro do túnel, porque eles só vão chegar, se conseguirem ver essa luz de verdade, ano que vem. Só no ano que vem? Então eu tenho nesse Titans. Não. Eu acho que eu vou... Responder? Responde. Tá? São os torcedores que estão vendo uma luz no fim do túnel agora do Los Angeles Chargers. Ah, sim. Porque finalmente demitiram geral lá. Exatamente. Mandaram o head coach embora e a gente já falava desde os episódios pré-season que um dos problemas do Los Angeles Chargers era, muito provavelmente, as chamadas. Um técnico extremamente agressivo. Ele ia todas 4-5, 4-7, campo de ataque, campo do defesa. Ele não tirava o pé, ele não tinha jogadas conservadoras. Tem um QB na mão, que é um cara que muita gente diz de elite. Um excelentíssimo left tackle. Um excelentíssimo left tackle. Fez um bom draft ano passado, fez um bom draft esse ano. Okay. Tem boas armas de ataque. Entretanto, o time não conseguia vencer. Mandaram embora também o general manager. Então vai ter muita mudança lá. Já vou me adiantar, eu acho que esse time vai atrás do Belichick para ser head coach deles. Só como head coach, eu acho que o Belichick faz um estrago nessa divisão, de tão bem que ele vai. E
Tomara, né? Isso é uma baita de uma suposição do que eu tô falando. Mas quem entrar como general manager vai ter bastante trabalho por causa de cap e de vários medalhões. É muito jogador já com uma certa idade e muito jogador com um contrato extremamente alto. Então muita gente vai ter que rodar. Inclusive do Herbert, né? Inclusive do Herbert. Deram o caminhão de dinheiro para ele, mas esse não tem o que fazer. É o franchise quarterback, esse fica. Exatamente. Então acho que sim, né? Penso que os torcedores do Chargers estão felizes e estão enxergando uma luz no fim do túnel. Passamos agora para o primeiro jogo da rodada. Não, Zuma, sem tu nem ter me apresentado pro pessoal. Meu já não vai falar de jogo. Deus! Não me apresentou, não deixou eu falar nada da rodada. Assim eu não vou falar nada nesse jogo. Opa, desculpa. Pessoal, estamos aqui com o Neymar May. Salve, galera! Neymar May. Neymar May, né? Exatamente. Hoje, antes de nós começarmos o programa, eu quero falar um pouco de fantasy, Zuma. Ok. Porque tu comentasse que estamos chegando no final do ano e aí realmente está acabando a temporada para ir para os playoffs e tudo mais. Porém, para o fantasy, nós já estamos nos playoffs. Exatamente. Chegamos nos playoffs, inclusive da Superliga Esporte América de Fantasy, camisa com a qual eu venho trajado, com mais de 504 participantes. Temos o corte oficial para o fantasy, para os playoffs e estamos em fantasy. Estamos em playoffs, perdão. Com isso dito, para muitos torcedores, já que isso é um programa de torcedor para torcedor, o fantasy é tão qual importante quanto a NFL. Inclusive, para quem vos fala, é mais importante. O fantasy, para mim, é extremamente importante. Porque cada um tem o seu nível de dedicação, mas não é a dedicação a palavra principal que eu quero usar, Zuma. Esse é o nível de... Estudo, entrega, não só comprometimento. Isso, disputa, rivalização. Rivalidade, o seu nível de competição. Isso, seu nível de competição. Eu usaste uma palavra boa. Tem gente que consegue ser eliminado e dormir. Isso. Tem gente que é eliminado e não dorme. Exato. E entre outras áreas. Dito isso, para quem nos acompanha, eu tenho uma liga principal de fantasy, na qual o Zuma também participa. Um dia a gente traz o troféu aqui, inclusive, é uma obra de arte o troféu, não é só um troféu. Inclusive, sou campeão. Sou o atual campeão. E esse ano não serei, já dando o spoiler, né? Enfim. Já é um dos motivos dele estar aqui com essa... Cabisbaixo. Exatamente. Mas não só isso. E na Superliga também, comecei daquele jeito, excelente, 5-0, maravilhoso. E também estou eliminado da Superliga, Zuma, já me adiantando também, estou eliminado da Superliga. Os pontos que me chateiam, falando brevemente, porque senão o programa vai ficar muito alto, eu falei no... Só um segundo, Neymar, tu tem outros... Eu sei que tu joga essa liga principal, eu sei que tu joga a Superliga com a mesma seriedade que tu joga a liga principal, e eu sei que tu joga um Dynasty também. Isso. Né? Como é que tá lá no Dynasty? No Dynasty a gente passou com bye. Passou com bye, então beleza. Esse a gente passou em... Quem passa em primeiro e segundo, até hoje sempre foram os mesmos, mas enfim, quero falar das outras duas. Uma coisa que a gente comentou no último programa, que aconteceu tendo um problema aqui de edição e a gente acabou perdendo, mas eu tento falar isso já alguns programas eu acabei perdendo. Hoje eu vou falar então, porque agora vai ficar registrado. Existe um mínimo que tu tens que fazer para ir bem no fantasy, tu pretende te dedicar a isso, virar, entre aspas, profissional de fantasy. Que olhar os números, como estão os times, contra quem joga, como vai ser o próximo confronto, ver o futuro, como vai ser os próximos jogos para frente, quem teu time enfrenta de bye, e lá nos playoffs, quais são os 3 jogos que o meu time enfrenta? Porque se eu estou bem, eu vou procurar os jogadores que tenham um caminho fácil nos playoffs, que eles possam disputar bem. Neymar, calma aí, só um segundinho. Tu não para, tu continua o programa, tá? Tá? Não, show de bola. Então, assim, é muito importante, é indispensável que tu olhe esses números de fato. Porém, esses números sendo dados, eles são crus. Os números nem sempre entregam toda a verdade. Como eu já me referi em programas atrás com relação à disputa. A conversa entre Paulo Antunes e Anthony Curti, por exemplo. O Anthony Curti usa bastante número. Ele é um gênio nesse sentido. Mas o Paulo Antunes tem aquele feeling diferente dele, que é o que eu acho que necessita ser usado. Eu vou dar esse exemplo claramente, que eu tinha dado em outros programas, quanto à defesa do Denver Broncos. Que todo running back que vai correr contra o Denver Broncos está lá no Sleepers, no aplicativo, verdinho, escuro, que é uma delícia. 32º time. O pior time contra jogo corrido é o Denver Broncos. Mentira! O Denver Broncos tomou 8, 9, 12 touchdowns do Miami Dolphins logo no começo da temporada. 8 milhões de jardas. Então é óbvio que todo jogo a partir disso dilui um pouco esse massacre e ele continua sendo o pior. Só que, infelizmente, esse jogo ele também apanhou bastante no jogo corrido. Mas tira esse jogo dessa semana. Os últimos 5, 6, o Denver Broncos era um time top 16 contra o jogo corrido. Então, o cara que pegava um running back para jogar contra o Denver Broncos achando que ele ia arrebentar, podia acontecer. Mas lembre-se que no fantasy a gente escala por probabilidade. A probabilidade maior não era ele fazer isso. Dado esse insight sobre isso, dentre várias outras coisas, um outro ponto que eu vou levantar também é o kicker. Kicker é muito importante de falar. Porque um kicker numa liga
Não importa tanto se ele é bom. O Tucker é o melhor da história da NFL. Agora, se ele vai jogar em Buffalo num dia com neve, ele tá ferrado. Porque o clima influencia muito mais do que o time e o jogador. Outra coisa, se eu tenho... A gente tava falando do Chargers indo para as quartas descidas. Se o meu time faz muita quarta descida, ou o Lions que está fazendo quase todas, eu não quero esse kicker, porque as minhas chances de field goal são diminutas. Então são vários detalhes a serem olhados, além do próprio número de quanto o cara faz ou não faz. Agora, finalmente, chegando nos finalmente, montei pela primeira vez uma liga de 12 ou de 14, um time que eu olhei pro meu time e falei, acabou. Esse é o time que eu acho que é o melhor time que eu já montei na vida, que foi o time que eu consegui montar na Superliga. Ah, mas como foi? Então a liga dele era fácil. Não, entendam o seguinte. No Fantasy, ele é composto de várias variáveis. Um bom draft, ele é essencial. E o meu draft, modéstia à parte, foi excepcional. Eu peguei o Mostert em todas as ligas que eu participei, Zuma. E o Mostert foi o cara mais roubado de todas as ligas, porque tu pegava ele no 10º, 11º, 12º round, e ele é um running back top 5, top 10. Eu peguei Nico Collins, eu peguei esse pessoal lá embaixo. Isso é o difícil de pegar num fantasy. Além disso, eu fiz excepcionais trocas. Eu consegui acertar o timing de um jogador indo bem ou indo mal. Além disso, a free agency. Eu não consegui pegar, infelizmente, mas para dar exemplo, Kyron Williams, do Rams. É um dos melhores running backs. O running back que eu queria no meu time hoje era o Kyron Williams. O cara é um monstro. O Rams usa ele pra caramba. Então, quando tu consegues fazer esses detalhes, tu monta um bom time. E na Superliga, ali pelo round 6, 7, 8, eu tava com Amon-Ra St. Brown, que é um wide receiver top 5, tô olhando do começo da liga, né? Como é que ele é. Um wide receiver top 5. Jamar Chase, outro wide receiver top 5. Stephon Diggs, outro wide receiver top 5. Os 3 wide receivers top 5 num time só, para de fazer bases uma. Eu tô ficando mais puto ainda. Além disso, meus running back, Ekeler e Bijan Robinson. Meu Deus, olha meu time. A defesa do Eagles. Quarterback era bom. O kicker era bom. Tight end, eu também tinha o Hawkinson, mas enfim, eu tive que dar ele para conseguir montar esse time, mas eu tinha, enfim, tight ends bons. Isso é um time. O outro, eu vou falar o nome da liga, Zuma, que é a nossa liga, vou chamar de principal, mas é porque a gente joga mais tempo, enfim, e tem bastante rivalidade. Naquela liga, desde a metade da temporada eu comecei a mirar nos playoffs, porque eu abri 5-1. E o time que eu peguei Derrick Henry e Bijan Robinson, os meus running backs, para jogarem os playoffs. Por que os dois? Porque os dois são 2 dos 3 melhores running backs nos playoffs, por causa do schedule, de quem eles enfrentam. Derrick Henry veio de 2 TD, 2 TD, 2 TD, 3 jogos seguidos. O que ele fez essa semana, Zuma? 20 toques na bola para 3 pontos de fantasy. Isso que ele teve 4 recepções, ele fez 10 jardas totais. Sem contar, não vou entrar em detalhes, como por exemplo, ele teve a bola para entrar no gol, não entrou, parou, isso aí todo time acontece. Sabe o outro jogador que eu tinha nas 2 ligas, Zuma? Bijan Robinson. O que eu tô fazendo, gente, é um relato que eu sei que muitos de vocês estão acompanhando e falam, eu também teve um dessa, e quer contar a história. Por favor, escreve aqui embaixo. Toda semana na Superliga, a gente comenta algo do tipo, você perdeu por causa de quê? Porque sempre tem um motivo. O Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações. Porque sempre dá uma raiva e a gente quer contar pros outros essa raiva. Hoje, eu tô fazendo o que muitos de vocês estão sofrendo, entre aspas, para pararem de rir de mim um pouco nesse sentido. O Bijan Robinson fez negativo, Zuma. Negativo! Para quem deve ter ouvido alguma outra coisa em vez do que eu acabei de me lamentar, o Arthur Smith não dá. Ele tem que usar o Bijan. Os caras trouxeram o Bijan, o Bijan bloqueou pro Algier? Não. Pro Cordell Patterson entrar na endzone. Eles usavam o running back 3. Parando a choradeira, tomei uma surra. Kincaid. Tyrant top 5 junto com o Josh Allen, monstrão. 0 pontos, Zuma. 0 recepções. Não que ele não teve target, ele teve múltiplos targets. Ele só não consegue pegar a bola. Porque é o dia que é pra tu se ferrar. Meu quarterback, Josh Allen. O número 1, jogador número 1 do Fantasy se chama Josh Allen. Teve uma jogada do Josh Allen que ele jogou, tipo assim, o ataque inteiro fluiu para um lado, a defesa inteira fluiu para o mesmo lado, James Cook foi pro outro lado, o running back sozinho. Ele olhou, monstrão, toma essa, James Cook. O James Cook paradinho, parou, cuspiu nas mãos, olhou, esperou a bola vir, bateu na bola, jogou pra cima e não pegou. Não entrou na endzone. Enfim, isso me deu a derrota entre outros motivos me deram a derrota na Fake Sherman. Acontece, como todo mundo perde, metade de quem jogou perdeu, isso é uma coisa óbvia. Eis que eu ainda tinha minha chance na Superliga, porque meu time foi bem, foi mal, o time do oponente foi bem, foi mal, e eu tinha 2 jogadores para jogar no Sunday Night, Zuma. Likely, que foi bem pra caramba, e o quarterback Trevor Lawrence, que também foi bem, fizeram os 30 pontos que eu precisava, porque teve um momento do jogo, Zuma, que o negócio estava ruim. E agora é o momento que eu vou me exaltar, perdão ao pessoal. Agora tu vai se exaltar? Agora eu vou me exaltar. Tá bom. Que o jogo tava ruim. Eu vou assistindo o jogo, como eu e o Zuma já comentamos, cada um assiste da sua forma. Eu tenho vários jogos, eu vou assistindo eles
acompanhando simultaneamente e olhando o Fantasy como tá. E eu vou vendo se a situação tá boa, tá muito boa, tá ruim, tá muito ruim, tá desesperadora, mas eu tenho uma chance. Tá muito desesperadora, a chance diminuta e aí vai indo e assim vai jogando. E a chance estava muito diminuta já no jogo da Superliga, porém ela existia, porque o cara tinha nada mais, nada menos que Sid Lamb, e eu precisava fazer meus 20 pontos com running back e Likely à noite. Tava bom, até, se tu olhar para pensar. E o Buffalo Bills, eu vou pular bastante do jogo que a gente vai falar hoje, massacrou o Cowboys. O Sid Lamb não jogou, o Sid Lamb tá aqui no meu bolso até agora. Eis que o jogo, Zuma. O Dallas Cowboys, Zuma, é um time que, se não é o favorito a ser o campeão, ele tá entre os 5. Eu diria que hoje ele é o 2 ou 3. O 49ers tem que ser 1. O Dallas Cowboys, com o plantel que tem, é o 2 ou é o 3. Dak Prescott era MVP até semana passada. Dito isso, Zuma, o jogo contra o Buffalo bateu até na mãe. É como tem que jogar um jogo em casa, firme. Não batendo pra machucar, mas batendo firme. Mas assim, ó, Físico. jogada já tava quase acabando, vinha alguém e se jogava na paulada. Pô, os dois se machucam, o cara que recebeu e o cara que bateu. Mas eles não estavam poupando. Teve uma falta, um Dak Prescott, que até na ESPN falaram que o cara devia ter sido ejected. Eu concordo. O Dak Prescott baixou pra acabar a jogada, o cara mergulhou de cabeça, deu uma tancada no Dak Prescott, que podia ter tirado o Dak Prescott da temporada. Dak Prescott fora, o Dallas Cowboys acabou esse ano. Dito isso tudo, então, Zoom, o jogo tava 30-3. No quarto período, metade pro final do quarto período. Acabou esse jogo. A gente percebe que daí, né, o jogo finalizou, né, e o McCarthy me parece que cometeu um equívoco, né, um pequeno deslize. Dito isso, Zuma, o McCartney resolveu assim, quer saber? Eu vou colocar o meu ataque de volta em campo, porque para pegar o avião de volta para Dallas, eu quero que eles estejam com a moral alta, porque o Dak Prescott acabou de tocar uma interceptação. O Buffalo já tava com o time em reserva de ataque e de defesa. Que moral que tu vai dar pros caras? O dia tava lindo, limpo, tava quase dando sol à noite, de tão bom que tava o clima. E lá, McCartney bota os titulares todos em campo. Se eu sou torcedor do Dallas, eu pegava uma passagem pra Dallas só pra ir lá chutar o estádio de raiva que eu ficava. Cara, se alguém machuca, o jogo não tava mais valendo nada. Adivinha o que aconteceu? Bola no Lamb, pum, pum, pum. Bola no Lamb, pum, pum, pum. Bola no Lamb, Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Cara, quando eu vi onde que isso ia dar... Me desculpa, com todo respeito, Neymar. Não, calma. Estamos calmos aqui. E eu vou fazer uma coisa, Neymar. Eu levantei antes. Tá tudo bem. Os caras vieram daqui ver. Tá tudo bem. Eu queria, cara, em nome de todo mundo, porque eu sei que tu tá triste. Eu até levantei, saí aqui do estúdio um pouquinho, porque eu tenho aqui, cara, consegui ali com o pessoal, um biscoitinho de Natal, um presentinho pra ti, pra tu não ficar tão triste, cara. Ó, entendeu? Obrigado, Zuma. Vou comer um biscoito. Então, assim, já que tu, né, não tem um pãozinho de queijo, eu gostaria de dar um pãozinho de queijo nesse momento, mas, cara, contar essa tua história triste. Vamos depois. Avançamos aqui na questão do Fantasy. Isso. Parabéns a quem ganhou também. Eu não quero ser um idiota, porque esse é o gostoso do Fantasy. Hoje não tô triste. Eu tô puto. Vá, mas nem notamos. Mas esse é o gostoso do Fantasy. Tu pode fazer o time dos sonhos e tu sempre vai ter a chance de perder. Tu mesmo foi campeão da Fake Sherman com recorde 7-7. Tu entrasse na última rodada, a repescagem foi lá e pau. Nós temos print screens, qualquer coisa apresenta no próximo programa, que antes do jogo começar, o Zuma tinha 1% de chance contra 99% do oponente. Cara, num dia onde os teus jogadores não jogam e os do oponente jogam, tudo pode acontecer. Anything can happen in a given Sunday. Any given Sunday. Então, tudo pode acontecer. E sabe qual coisa mais legal? Tu tava vendo o jogo do Dallas torcendo contra o Sid Lamb e eu estava com um TD do Sid Lamb para ganhar um odds de 5 pontos alguma coisa na BTT, entendeu? E aí, cara, a hora que o Sid Lamb entrou na endzone, eu em casa comemorei e tu deve ter chutado alguma coisa. Tudo que é triste para um é feliz para outro. Vou te dizer que ontem eu não vi o Sunday Night. Eu fiquei tão puto com o Dallas usando... E assim, o negócio tava escrito, Zuma. Quando eles começaram a mandar aquelas bolas no Sid Lamb, não valia mais nada o jogo. E o Sid Lamb tomando porrada. Ele saiu de jogo uma hora, ele saiu com o joelho machucado de jogo. Assim, meu Deus, cara, sim, eu pensei que ele ia sair aquela hora. os titulares de campo, que o Bills vai matar os caras. E eles colocando os titulares de campo. Eu falei, isso aí vai ser touchdown do Sid Lamb. Isso é certo. Eles deram pro Sid Lamb
correr pra endzone. Ele correu pra endzone. E eu perdi por 6,2 pontos. A corrida do Sid Lamb, se não me engano, foi de 4 jardas. Só aquele último lance sozinho ganhou. Eu peguei minhas coisinhas, tô indo embora. Falou. Vi hoje de manhã o Sunday Night. Perfeito. Então agora vamos falar um pouquinho do jogo de sábado. Bengals 27, Vikings Quem não 24. desligou ainda, muito obrigado. Já estou muito mais calmo. Vou até tirar minha cara sisuda que estava até então. E vamos falar de NFL. Isso. E o Bengals, cara, com essa vitória foi 8-6, certo? E o time do Vikings para no 7-7 e começa a ficar complicado a possibilidade de wildcard para o Vikings lá na NFC. Em contrapartida, o Bengals volta firme e forte na discussão de playoffs. Vikings ainda depende só dele para não só ir para os playoffs, mas como para ganhar a divisão, porque joga 2 vezes contra o Lions. É muito improvável que ganhe, mas enfim, depende só dele. Mas eu tô achando que o Vikings infelizmente vai pipocar. Justin Jefferson voltou. É o Justin Jefferson de sempre. Claro, se não tiver um quarterback decente que passe para ele, vai ser difícil. Mas mais de 10 target, quase 100 jardas, touchdown, a história toda. Em compensação pro Bengals, falamos, né? Temos o MVP da temporada? Pois então. Não, brincadeiras à parte, não é ele, mas, cara, tá jogando demais. O cara deve ter pegado a chuteira do Burrow emprestada, porque tá jogando muito. E a notícia ruim pro torcedor do Bengals é que o cara que tá na tela, Ja'Marr Chase, saiu com o ombro machucado. Não sabem o tamanho da lesão, mas se ficar fora já do próximo jogo já é complicado. Levando-se em consideração que o Bengals está nessa luta para conseguir uma vaga no wildcard, porque ele não vai pegar a vaga do Ravens. Uma discussão bem bacana que aconteceu aí durante a semana foi perguntaram pro Ja'Marr Chase se ele era tão bom quanto o Justin Jefferson, né? E ele falou, claro que não, eu sou melhor que o Justin Jefferson. Ele falou que não poderia nem poder ser comparado os dois. Só que isso é tão idiota. Responder isso, o Ja'Marr Chase responder isso, ou tu, Thiago Zuma, responder isso é a mesma coisa. Ninguém tem os números do Justin Jefferson. Tu querer dizer que tu é melhor do que ele, mas não dá... Ele é caça-clique, né? Isso. Caça-clique. Afinal de contas, os dois são... Ele é excepcional. Os dois são eles. Mas daí dizer que não pode ser comparado, que ele é o melhor... mas calma aí. Tu acabou de falar que os dois melhores wide receivers da NFL são Ja'Marr Chase e... Justin Jefferson. E aí tu tira o Tyreek Hill da conversa? O cara que ia fazer 2.000 jardas só não vai fazer porque lesionou? Daí eu fui um pouco imprudente também. Então, eu tenho que colocar os 3 como top 3. Descoberta e razão. Eu entendo que entre os 3 é muito difícil você apontar, né? É que assim, o wide receiver... Ai, cara, que bom que entrou nessa discussão, entre aspas, sem querer, porque me lembrou um outro detalhe. É que tu pega as habilidades de um wide receiver para qualquer time, eu acho que eu prefiro o Chase e o Justin Jefferson. Pelo porte deles e tal, etc. Porque o Tyreek Hill, ele é um mágico de velocidade. Então, se tu consegues fazer um time para isso, que é o caso do Dolphins, não vai ter o wide receiver melhor na história. Nem Megatron, nem ninguém. Porque o que o Cheetah faz lá é um absurdo. E é assim que o Dolphins joga, na velocidade. Porém, por porte físico, daí é uma outra pegada. Enfim, os 3 são os 3 melhores. Dito isso, nós temos que voltar para, se não o melhor, um dos melhores touchdowns do ano que o Higgins fez nesse jogo entre Bengals e Vikings. Para quem não está nos vendo, mesmo porque não vai aparecer na tela, foi uma bomba próximo da endzone, quase saindo do campo, onde o cornerback do Vikings se lambeu todo, viu aquela bolinha vindo, quase saindo de campo, foi lá e pulou com as 2 mãozinhas para cima para pegar a bola. De repente ele viu por cima das mãos dele alguém maior catando a bola por cima dele, quase saindo do campo. Ele abraça o cara desesperado para tirar o cara do campo. Era tão óbvio que a jogada estava acabada e que o cara não ia conseguir botar os 2 pés em campo, que o safety que estava vindo correndo, ele vem correndo, ele podia chegar correndo e embaçar os 2. Ele vem, ele para e fica olhando, porque eu não vou bater num cara que está fora de campo, isso não é falta. Então, assim, o Higgins cata essa bola, consegue botar os pés em campo, o que já é mágico, e ele pega uma mãozinha caindo e estica para dentro da endzone. Meu Deus. Isso é um touchdown de um cara que tem que ter porte físico. Cara, mas provavelmente a gente vai conseguir botar essa jogada aí na edição. Se o Montanha fizer esse favor pra gente, né? Perfeito. A gente coloca pra quem... Esse touchdown foi lindo. Quem tá acompanhando a gente pelo YouTube ou talvez depois no corte a gente coloca essa jogada aí lá no Instagram. Browning, looking. Pressured, throws it deep. And the ball is caught by T. Higgins at the 1-yard line. And it's actually called a touchdown. Right there, feels the pressure, throws it up. T. Higgins again on the Caleb Evans, goes up, makes the catch, 2 feet down. It's a completion, reaches the ball, wow, line and goes over top of it, Chris.
Com isso, dito isso, temos Bengals 27, Vikings 24. O Bengals aí está com uma possibilidade de playoffs. Deixa eu ver certinho aqui de acordo com o New York Times. O Bengals tem aí 36% de chance de ir aos playoffs pelo wild card da AFC, enquanto o Vikings mantém ainda bons 55% de chance. Entretanto, como você mesmo falou, são 2 jogos dificílimos contra o Lions. Vikings pega... Lembra que o Lions vai jogar esses jogos não só para ganhar, mas para eliminar o Vikings. É rival de divisão. Exato. E os Steelers jogam com o Bengals na próxima rodada, então um jogo duríssimo, talvez até de ver, né? Porque vai ter quarterback reserva contra quarterback reserva, aquele negócio todo que são os jogos dos Steelers. Nos jogos de divisão dele, consegue ser muito forte, muito aguerrido, independente do que tiver que enfrentar. Então eu acredito que seja um bom jogo mesmo assim. Não, mas um bom jogo mesmo, um jogo bom... Um jogo com uma disputa. Pegado, um jogo pegado, tá? Não um bom jogo de assistir. Porque, né? E o Steelers aí, só pra quem tá acompanhando a gente, o Steelers hoje é 7-7 e toda aquela... Pô, Steelers, playoff, isso já é uma conversa que já não cabe mais aí na mesma frase. Apenas 3% de chance. Uma charge, um negocinho engraçado do Mike Tomlin, o head coach dos Steelers, conversando com o quarterback, o Trubisky, quarterback reserva. E o Trubisky manda, cara, tu tens que garantir nosso sucesso. Daí o Trubisky, com voz de bebezinho assim, mas é difícil pra mim. Daí o Tomlin, não, você tem que ganhar jogos porque a gente precisa ir pra frente. Daí o cara, mas tá difícil chegar nos playoffs. Daí o Tomlin fala, que playoffs? O meu negócio é ficar positivo. Eu gosto de campanha positiva, porque ele sempre consegue. É uma vitória, né? Daí o Trubisky, I don't know. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou ter que ganhar jogos pra isso? Um jogo, pelo menos um jogo. I don't know. Cara, e assim, ó, eu tava vendo o jogo dos Steelers. Teve uma 4ª-10. Era uma 4ª-10 na mão do Trubisky. Eu falei, cara. Não tem como não ser vai certo. rodar, né? Não. Cara, ele acertou. Botou a bola lá no, se eu não me engano, no Frymore, não sei quem, bem no cantinho. O cara recebeu dentro do campo, e aí eles foram pro próximo down. A primeira para 10, campanha... Cara, ele me larga uma interceptação na mão do cara, assim, um overthrow, o cara tava sozinho, ele mandou um overthrow, assim, 2 metros por cima, o cara pulou, não pegou, e ela cai no colinho do cornerback, tá ligado? Tipo, cara... Aí eu pensei, cara, que triste, velho. Que triste, porque ele mesmo saiu, ele só botou a mão no capacete, assim... Putz, fiz de novo. Só pode ser isso. Passou então, João, vamos lá que a gente... Vamos ter que acelerar. Acabou demorando um pouquinho aí nesse primeiro bloco. Lions 42, Broncos 17. Foi um amasso do time do Lions. E eu botei aqui, na foto que acompanha todo o jogo, para quem vê a gente no YouTube, eu botei torcedoras e torcedores do Lions muito felizes. Por quê? São torcedores felizes. Não só pelo fato de quem acompanha a NFL há mais tempo saber a tristeza que é torcer pro Lions, mas porque eles estão numa campanha positiva, 9-5, eles possivelmente já vão ganhar a divisão, talvez eles vão ganhar... inclusive a Seed 1 numa dessa. Então o torcedor do Lions está muito feliz, muito feliz. E tem mais uma coisa que o torcedor do Lions está feliz. Eles têm uma boa chance de ser a franquia que vai jogar no Brasil ano que vem, Neymar, sabia? Não sabia. Exatamente, porque o time que o Dolphins, que deve ser a franquia que vai jogar no Brasil ano que vem, vai enfrentar ano que vem... Vai ter mando de casa na NFC. Exatamente, vai ser mando de casa da NFC. Ah, não, então não tem como ser eles, uma. Por quê? Porque o Dolphins não vai ficar em primeiro na divisão deles. Calma, Neymar, eu tô falando de probabilidades, calma. Então, o jogo o Dolphins deve ganhar a divisão, o Lions deve ganhar a divisão. E é um jogo muito provável, porque como não é um jogo com a divisão, não é a divisão inteira, enfim... Não é provável porque não é provável que o Dolphins ganhe a divisão. Tá bom, então. Mas os torcedores do Lions estão muito felizes, inclusive os torcedores do Lions no Brasil, que talvez poderão acompanhar o Lions ano que vem na Neoquímica Arena. Lions 42, Broncos 17, o que tu tem a me dizer, além deste, não vou dizer blackout do Broncos, mas... Não, o plano de jogo do Lions foi excelente, correram com a bola o quanto precisava, tanto Montgomery quanto Gibbs arrombaram com o jogo do Broncos e o Broncos não conseguiu produzir. Teve poucas oportunidades para Judy Sutton, quando isso acontece o time não consegue desenvolver o suficiente. Russell Wilson jogou o futebol que é esperado dele, que é não espalhar demais a paçoca, não tentar inventar muita coisa, e o Lions provou a superioridade que era para ele ter provado nos últimos jogos que ele perdeu também.
O time do Lions, eu cometi uma gafe agora recentemente, falei que era 9-5, na verdade o Lions está 10-4. 10-4. Uma vitória do Isso. E o Broncos, o Broncão da Massa, tá 7-7 com 21% de chance de playoffs. Passamos agora para... Opa! Nós não devemos falar do Patriots, possivelmente, ou vamos por causa Vamos falar. Eu tenho um negócio para falar que não é do Patriots, é do Rob Gronkowski. Ok, então fala rapidinho do Rob Gronkowski. Já que o programa tá todo meio diferente hoje... Não, é meio zoado mesmo, pode falar. Meio zoado, já que vamos falar disso. O Rob Gronkowski foi fazer uma entrevista no podcast do Edelman, ou do Amendola, do Edelman. E nesse programa ele liga pro irmão dele, o irmão do Gronkowski, nem lembro o nome, Dan Cara, Gronkowski. gente, pra quem não sabe quem é o Gronkowski, ele foi... O maior tight end da história, ganhou 3 anéis com o Patriots. Isso, jogando com o Patriots, parça fudido do Tom Brady. Quando o Tom Brady voltou, chamou o Gronkowski, ele voltou também. Se ele não é o rei dentre os jogadores, é quase isso. Ele se tornou um jogador muito carismático porque ele era o cara da festa. Ele é o cara que marcou os anos 2000, vamos chamar dessa forma. Porque ele terminava a intertemporada e pegava um barco, ia com a mulherada pro mar, e é isso aí, jogava e se divertia. Tem histórias dele, que eu tô acompanhando outra história dele, já vou mudar e parar em outra história. Que os caras estavam contando que eles chegaram num bar em New England, em Boston, no primeiro ano dele, ninguém conhecia. Daí lá em cima no palco, junto com outras pessoas, ele não era conhecido. Daí passava o pessoal com uma bandeja com comida, ele tochava a mão na comida dos outros caras, comia. A galera queria brigar com ele, tocaram ele do bar. Era o bicho. Esse é o Gronkowski, né? Mas depois ele ficou muito famoso. Enfim, nessa entrevista ele com o Edelman, ele contou que teve um período que... 8 semanas que contrataram o irmão dele. Eu acho que é Dan, não tenho certeza, mas eu vou chamar aqui de Dan Gronkowski. Por 8 semanas só. Eu vou ter que fazer mais cortes nesse programa. E eles estavam fazendo xixi, tanto o Gronkowski quanto o Edelman. E o Edelman fala, pô, o Gronkowski sempre dava uma espiadinha, dava uma olhada, porque o Gronkowski é alto. E tem aquelas divisões do Gronkowski que olhava e falava, pô, Edelman, como é que ele chamava? Teu argumento, tua arma, não, teu equipamento. Teu equipamento hoje tá maior que o de costume e tal. Fazia umas brincadeirinhas assim. Daí disse que o Edelman deu uma olhada também e falou, ô Gronkowski, o equipamento do teu irmão é bem maior que o teu, hein? O Gronkowski, não, pegou o celular, já ligou pro irmão e tal, o irmão tentou desconversar, até que o irmão dele falou, olha, eu ouvi isso de bastante gente, que o meu equipamento é maior que o teu. O naipe das conversas. Ok, então passamos agora justamente para o jogo do Patriots. Já contou a história do Gronkowski aqui. O Patriots, 17 pontos e o Chiefs, 27. No programa passado, Neymar, eu lancei, não vou dizer que foi uma bold prediction, mas foi uma prediction no sentido de... um jogo complicado. Um jogo complicado pro Chiefs, exatamente. E o primeiro tempo foi extremamente complicado, inclusive o Patriots abrindo 10-0, né? Se eu não me engano, 10-0. E foi difícil o Chiefs chegar. Claro que no segundo tempo abriu, enfim, foi embora, né? O que você tem aí para falar desse jogo, que além de que o Mahomes fez o que tinha que fazer? Patriots com um pouco mais de qualidade tinha vencido esse jogo. A defesa do Patriots foi muito bem. E foi um jogo muito ruim, novamente, para todos os recebedores do Chiefs. Travis Kelce dropou bola em zone. Kadarius Toney dropou uma bola ridícula que resultou numa interceptação do Mahomes. O Mahomes, eu acho que... Não vou fazer fofoca, mas se eu não me engano... É fofoca então, né? É fofoca. É, tudo bem. Mas então o Mahomes, se eu não me engano, deu uma entrevista depois, não reclamando diretamente, mas quase isso do Kadarius Toney. Tipo, cara... Daí a gente te defende lá quando tu mete o pezão na frente da bola, mas tu não consegue pegar uma bola, cara. Segura, pô. É, cara. Pô, e é o tempo todo, é o time disparado com mais drop na liga. O Chiefs vai ter que endereçar isso, assim. Nós já estamos em dezembro, o Paulo Antunes sempre falava que os jogos de dezembro são os mais importantes, são muito importantes, para não dizer os mais importantes. Porque é a reta final. O que tu fez até ali, tu chegou, não chegou, mas agora tem que se engrenar. Se tu desgringolar agora, tu vai chegar nos playoffs e perder. Então o Chiefs... Veio todo mundo passando pano, o ano inteiro, passando pano nele, agora ele tem que estourar, tem que acontecer. A defesa joga bem, mas o Snead, que é para ser o cornerback brabo deles, é o cara que estava jogando como cornerback 1, brabíssimo. Cara, ele foi arrebentado nesse jogo. Teve lance que o wide receiver do Patriots pegou a bola com o Snead, nem na tela tava. Então, enfim, o Chiefs vai ter que melhorar muito. Mahomes estava visivelmente frustrado, até a foto que tá vendo aqui, é um cara aguerrido e tal, mas está com cara de frustrado e... vai ter que melhorar bastante para ter chance desses playoffs, cara. Isso me lembra aquele Super Bowl que o Patriots perdeu e aí quem deu a entrevista foi a Gisele, né? E ela falou, meu marido não pode lançar e receber as bolas ao mesmo tempo. Olha, né? a mulher do Mahomes vai ter que falar isso se isso acontecer de novo. Bom, fica o trabalho de casa pro Andy Reid e pro GM do Chiefs para ver o que eles fazem ano que vem no draft. Talvez, eu acho que não tem outra opção que não endereçar a primeira escolha deles por um wide receiver, né? Mas, enfim, o Chiefs com a vitória
consolida a liderança da divisão deles, 99% de playoffs. O que fica um pouco, né, aquela dúvida é, quando for o jogo dos playoffs, o que esse Chiefs vai entregar, né? Porque ele faz, o Chiefs faz jogo duro com todo mundo, Sim. com os ruins e com os bons, né? E o Broncos, o Patriots vai enfrentar o Broncos na próxima rodada, que é um jogo aí que o Broncos, basicamente, né, tem que vencer para continuar na briga dos playoffs. E o Chiefs vai ter um jogo bem difícil contra o Raiders, tá? Não é qualquer um que faz 60 e poucos pontos num jogo que nem o Raiders fez essa semana. E é rival de divisão. Chiefs e Raiders normalmente é um jogo pegado. Perfeito, perfeito. Inclusive, o próximo jogo agora a gente vai falar, por favor, João, ainda não é do Raiders, a gente vai comentar o Raiders lá no final do programa, mas vamos falar agora do Cardinals 29 e do 49ers 45, certo? O 49ers começou num jogo que durou, sei lá, metade do primeiro quarto, um jogo muito parelho, e dali pra frente passou o carro o 49ers, 2 TD do Christian McCaffrey, 1 TD do Deebo Samuel, mais 3 do McCaffrey, mais um jogo excelente do Brock Purdy, e tanto me chamou a atenção uma estatística que apareceu na tela no começo do jogo, e depois, no final do jogo, a gente atualiza ela, claro, mas eu fui procurar ela para trazer, ela tá ali, né? Achei um tweet que tem essa estatística. O time do 49ers com Brock Purdy, Christian McCaffrey e Deebo Samuel, com os 3 saudáveis, estava 16-0 antes de começar a partida, tá? Ou seja, 16 partidas vencendo por mais de 13 pontos de média. É muita coisa. Outscoring a 529 a 239, cara. Exatamente. É mais do que o dobro. Exatamente. E isso aumenta nesse final de semana, porque eles ganharam a 17ª partida e mantiveram essa média de mais de 13 pontos de diferença pro perdedor. Ou seja, podemos dizer que tem aí o favoritaço da NFL para o Super Bowl. Tem o favoritaço ao Super Bowl, que é o 49ers. E, hands down, dá o MVP Purdy. A conversa está muito clara. Já falei várias vezes, a resposta definitiva do Purdy foi a que eu dei há 4, 5 programas atrás, que ele é uma Ferrari de 500 cavalos. E essa Ferrari, enquanto tiver um campo de corrida, uma pista de corrida, é o melhor carro, tu não vai querer ter outro sem ser essa Ferrari. A partir do momento que o 49ers é o Seed 1, ou seja, jogar todos os jogos em casa, nós só veremos pistas de corrida. E dito isso, nós teremos o MVP até lá no final. Então, essa é a estatística que dá. Christian McCaffrey, de novo, qual foi o melhor jogador desse jogo? 45-29. Foi o Christian McCaffrey. Não foi o Purdy. Christian McCaffrey foi um monstro. Mas o Purdy foi fundamental em todo o jogo. Inclusive, o Brock Purdy falou que a discussão de MVP tinha que ser com o Christian McCaffrey. Ele foi bem humilde nesse sentido no final do jogo e comentou isso. Bem humilde, ele teria colocado os wide receivers, enfim. Não, mas calma também, sim, né? Sim, o cara não vai dizer que eu sou pior que todo mundo, né? Sim, ele, justo. A gente tem uma temporada histórica do Christian McCaffrey, né? Ele bateu o recorde de número de... Nesse jogo contra o Cardinals, ele fez 7 touchdowns nos 2 confrontos. 3 nesse, 4 no primeiro. E é o recorde da história da NFL. Ele empatou com outros 3 ou 4, que fizeram 7 touchdowns contra o mesmo adversário num ano. Pô, tomar 7 touchdowns... É difícil o torcedor do Cardinals quando ter que enfrentar o Christian McCaffrey. E outra coisa, né? Mas aí vão dar o MVP para um running back. Já aconteceu, a gente sabe que sim. Mas não é nem isso. O cara faz TD correndo, recebendo a bola. Ele só não fez TD passando aí no Christian McCaffrey, acho. Eu tô ultimamente mais defendendo o Purdy do que batendo. E eu vou defender ele de novo. Então tá. Então o MVP tem que ser pro Christian McCaffrey, porque realmente o que ele tá fazendo esse ano não existe nos últimos 10, 20 anos, enfim. Tá, mas ele também não é o principal do time. Porque também aquela pizza que a gente fez tem a defesa, tem o técnico, tem os wide receivers, tem o quarterback, que é muito bom. Então, tipo, ele pode ser o melhor deles, mas ele não representa 30%. Ele representa uma fatia. E se é para representar uma fatia, o Purdy é o quarterback. Então, perfeito. É muito complicado. E aí, falando mais um pouquinho dessa discussão de Christian McCaffrey e Brock Purdy para MVP, eu gosto... Eu sempre defendi que você deveria ter outros jogadores brigando pelo MVP, não só o quarterback, tá? Mas eu vou te dizer que de uns 2, 3 anos para cá eu tenho mudado um pouco essa opinião. A opinião do J.J. Watt? Pela opinião do J.J. Watt, esse ano ela me cravou uma posição, no sentido de, cara, ok, Christian McCaffrey é excelente, mas vamos lá, bota ele lá no Texans.
Bota ele lá no, sei lá, Ele tava no Panthers, ele era um monstro. mas lesionado toda a vida. Cara, ele tem uma linha ofensiva que defende ele e ele tem um quarterback que bota a bola onde que ele precisa quando ele vai receber a bola. Ou então um quarterback que faz um play action excelente e faz com que a defesa seja enganada e o running back consiga correr melhor, que ele consiga abrir sem levar tantos tackles. Aí é que tá, entendeu? Essa conversa vai muito longe nesse sentido, porque ele também tem um fullback excelente de bloqueando, ele também tem o Kittle, que é um excelente tight end bloqueando, e com a ameaça dos wide receivers rápidos do 49ers, o Deebo Samuel, que se receber a bola faz 70 jardas de yards after contact, eles não podem mandar tanta gente pra marcar ele, como no Panthers, que eles botavam meio mundo em cima dele. Exatamente. E aí a minha pergunta pra ti é, hoje, se o 49ers, cara, não é, ó, batemos na mesa aqui pra não acontecer. Se o Christian McCaffrey se lesiona e tá fora da temporada, o 49ers continua candidato ao título? Continua candidato ao título. Perfeito. Mas eles vão precisar ver os jogos dele. Porque os 3 jogos que eles perderam, que eram 2 das coisas que eu precisava ver, que era o Purdy jogando sem suas principais armas, perdeu. Ah, mas no passado, não sei o que, o Garoppolo perdeu mais ainda. Não é esse o mérito. Nós estamos falando do favorito, do número 1, do a ser desbancado, que é o 49ers. E o principal, quando o time ficou atrás de verdade, que o Purdy ia precisar fazer jogadas que não era 100% do playbook, ele não conseguiu. Ele estava sob pressão. Pode ser que agora, a partir de agora, ele consiga e faça com o pé nas costas. Nós estamos falando do que foi visto. Dito isso, deixa eu discordar de ti quanto ao MVP. Concordo? Eu só vou terminar, só terminar. Então, o 49ers continua candidato ao título sem Christian McCaffrey. Candidato, sim. O 49ers continua candidato ao título sem Brock Purdy? Continua. Mas mais ou menos? Menos. Menos. Então o MVP é o Brock Purdy. Porque é o jogador mais valioso. Mas é o cara que eu daria também. Eu concordo isso. Né? Agora deixa eu só contra-argumentar quanto ao MVP. Most Valuable Player. Concordo com essa ideia que toda bola tem que passar pelo quarterback. E não é toda bola que vai passar pelo teu running back. Concordo com isso. Mas Most Valuable Player, pra mim, é o cara mais importante do time. Que normalmente é o quarterback. Mas no Browns, por exemplo, porque alguém tinha perguntado alguns programas atrás se o Garrett não tinha chance de ser o MVP. Cara, se ele precisa de números estratosféricos para ter chance. Mas se ele tivesse alcançado esses números estratosféricos, é isso. É o cara que, se ele lesiona, acabou o time. No 49ers, se o Purdy lesiona, não acabou o time. Ele cai muito. Talvez nem tenha mais tanta chance ao título, se é que vai ter. Como ano passado o Eagles passou o carro quando ele não estava em campo. Mas o Browns, se lesiona o Garrett, acabou. Tu perdeu o teu pass rush, o outro time pode bloquear com muito mais tranquilidade, a secundária vai ter muito mais trabalho. Então, assim, eu acho que o MVP, primeiro, tem que levar o time para os playoffs, é óbvio. Não adianta tu ser o jogador mais importante num time que faz 2-14 ou 2-15. E segundo, ele tem que ser o cara que, assim, é o cara que o time mais sente falta. Sem esse cara, a ideia que tu deu de, tá, se esse cara não tiver o que acontece, eu acho que isso é a ideia do MVP. Claro que na maioria esmagadora das vezes vai culminar no quarterback. Mas tem vezes que eu acho que pode ser o defensor. O cara que bota energia no time. O cara que sem ele quebra tudo. Perfeito, perfeito. E aí o 49ers vai enfrentar na próxima rodada um jogo que será delicioso de assistir, que é o time do Ravens, que é um time que nós vamos falar daqui a pouco, Neymar, então não precisa avançar agora, tá? E aí a gente vai ter uma batalha muito legal para entender aí o que pode acontecer num possível Super Bowl, até mesmo que os dois são candidatíssimos. E o Cardinals tá aí, vai enfrentar o Bears, um jogo que realmente não conta muito pro final da season. Vamos passar agora pro próximo slide aqui, para a próxima foto, por favor, João. E aí a gente vai falar um pouquinho da promoção de Natal da esporteamerica.com.br, as camisas da esporteamerica.com.br, a nova coleção feita para fãs. Já que aqui no Zona Neutra a gente fala de torcedor para torcedor, lá na Esporte América você vai encontrar as camisas feitas para você. Você que é torcedor, que quer usar o nome do seu time no peito e principalmente quer pagar um valor justo para isso. esporteamerica.com.br, use o cupom Natal Esporte América, você vai ganhar 15% off e ainda temos também o cupom FNN, que eu vou depois colocar aqui embaixo, tá, pessoal, para vocês olharem o cupom, para vocês ganharem mais 10% ainda em cima dos valores lá no site da Esporte América. Comprem suas camisas para a gente se ver lá em São Paulo, no Itaquerão, na Arena Neoquímica, para poder ver o jogo de futebol americano aqui no Brasil. Inclusive, Neymar, essa camisa que eu estou utilizando aqui, do capacete do Eagles, é uma camisa da esporteamerica.com.br. É para me desafiar essa camisa aí, Zona? Essa camisa é porque hoje eu preciso de 40 pontos combinados de Jalen Hurts, mais Devonta Smith, mais Tyler Lockett. Se os É Tyler Lockett?
Lockett. Lockett jogou hoje, mas Isso. precisa dele? Preciso. Eu preciso de 40 pontos. Hurts, Smith e Lockett. Os 4 juntos não fizeram na última rodada, mas em todas as outras rodadas da temporada, os 3 juntos fizeram mais de 40 pontos. E aí eu classifico. Sabe que o Hurts tá com illness, né? Sei, mas ele vai jogar de qualquer jeito. É preferível você ter o Hurts com illness, um pé só e a mão esquerda quebrada do que jogar com Mariota. Vamos lá, João. Muito obrigado. Vamos pro segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos para o segundo bloco do Zona Neutra e agora a gente vai falar de mais um amasso, Neymar. E não foi amasso! E não foi os amassos que tu levou no Fantasy. Foi maior. Foi maior. Foi o amasso que o Buffalo Bills 31 deu no Dallas Cowboys lá em Buffalo. E aí a gente tem aqui 2 pontos muito interessantes. O primeiro é Buffalo Bills comprova que é um time extremamente forte. Falei na última rodada isso. Exatamente. A gente teve aquela briga do Paulo Antunes e do Anthony Curti que ficou famosinha a discussão dos dois, né? Eu fui com o Paulo Antunes. Isso. Vai, sim. O Buffalo Bills traz esse cara que tá na tela aqui, a foto do Jared Cook. Que dropou o touchdown, mas fez outros 2 e também fez... correu para mais de 100 jardas, destruiu. O Buffalo Bills mostra que não precisa do Stephon Diggs. Talvez ontem não foi um jogo muito passado, ok? O Stephon Diggs, inclusive, fez um bloqueio lindo pro Jared... Nem o Kincaid. Ok. Nem o Gabe Davis. Então é o seguinte, temos aí um Buffalo Bills muito forte na parte final da season. E aí levanta um outro ponto. Aquele red alert lá em Dallas, que tinha acabado de vir uma vitória do Eagles. Uma vitória em casa sobre o Eagles. Mas o Dallas, quando sai de Dallas, meu irmão... não consegue jogar, não consegue performar. E aí? O Dallas foi exposto, meu irmão. Se o Dallas... quem escuta a gente desde o começo do ano deve pensar, pô, esses caras, quando começa do Dallas, a gente começa, né? Deck. Se o Dallas não conseguir o seed 1 lá na NFC, cara, vai fazer isso fora de casa? Cara, eu não vou falar mal do deck hoje. Eu até acho que ele não jogou tão mal. O que eu acho é que o Dallas foi exposto. Não é aquele jogo como o Lions já fez esse ano, que tipo, como jogou mal. Embrulha isso, esquece e vamos pro próximo jogo. Lembrando que esse resultado aí é 31-3, né? Isso aí é um 31-3. Sim. O último touchdown ali do CeeDee Lamb, a galera já tava de brincadeira. Então, assim, o Buffalo Bills, jogando em casa, sem ajuda do tempo, porque em Buffalo, em dezembro, normalmente tem neve, o negócio é o bicho negativo, a temperatura. Não tava nada disso. E o Buffalo olhou e falou assim, eu vou correr. Eu vou correr muito. Eu vou só correr. Eu vou pegar aquele Micah Parsons, que é um monstro vindo atrás do quarterback, e eu vou anular ele. O que adianta tu vir atrás do quarterback se o meu corredor já tá ali na frente? E o Buffalo correu. E quando eles correram tanto assim com a bola, abre espaço para um ou outro passo do Josh Allen, que é um monstro passando, quando o Josh Allen não quer correr ele mesmo com a bola, que é um monstro correndo. Eles mostraram pro... Aí tá a gravidade, Zuma. Eles mostraram para os outros times da NFL onde é que estava o tendão de Aquiles do Dallas. O Micah Parsons, desde o terceiro período, já metia a mão na cintura o tempo todo. Um pouco de frustração, um pouco porque estava cansado. Porque é frustrante. Tu é bom no que tu faz. Tu tá sempre chegando no Josh Allen, mas a bola nunca tá com ele. Avisa esses caras do Buffalo aí que eles têm que tentar uns passes, não pode só correr. E eles amassaram a defesa do Cowboys. Cara, e é o seguinte, falando um pouquinho do Cowboys aqui, tá? Com chances de playoffs do Cowboys, vou falar um pouquinho da NFC e um pouquinho da AFC rapidamente, Neymar. O Cowboys segue segundo da sua divisão, liderada pelo Eagles, que está 10-3. Os dois estão classificados para os playoffs, não pode acontecer mais nada improvável que os tires do playoff. Inclusive a seed 5 é de um deles. Entretanto, o Cowboys tem 27% de chance da seed 1 e o Eagles 73%. Esse é um ponto interessante. Entre os dois, isso. Isso. E o Lions, desculpa, exatamente, não, desculpa, essa é a divisão. Porque eles são ou seed 1, ou seed 2, ou seed 5. O Eagles tem 16% de chance de conseguir a seed 1. O Cowboys agora somente 1% de chance. Entre os dois era aquele teu 73, 27. E o 49ers tem 82% de clinchar ali como o primeiro lugar da
da NFC. Ou seja, para você que é torcedor do Dallas e estava extremamente empolgado, volta ao Red Alert. Tipo, era o jogo do Dak fazer alguma coisa diferente. E você falou, ele não foi. Não deu, cara. Ele fez o ok. Não deu. Não, cara. O Buffalo Bills veio pra esse jogo. A defesa do Buffalo Bills veio... Tomaram alguma coisa diferente. Tomaram um suco. Alguma coisa diferente eles tomaram. Porque eles vieram quente. Eles vieram... De torcedor para torcedor. Eu lembro do Super Bowl entre Seattle Seahawks e Denver Broncos. Que a defesa de Seattle entrou no jogo valendo a vida. Valendo a vida. Foi assim que a defesa do Bills entrou. Então, assim, não teve chance. Não teve jogador do Dallas Cowboys livre. A hora que tinha livre, o Cook chegou a ficar livre para receber bola, o Dak Prescott já estava quase no chão tomando paulada. Fez o que deu. E aí, falando um pouquinho aqui da AFC, a qual é liderada pelo Ravens com 11-3. O Ravens tem 76% de ficar em primeiro com o seed 1. E aí a gente tem agora uma briga que ela é linda. Porque lá na AFC... aquela divisão que nós tínhamos no começo da season como talvez uma das mais fortes da NFL, porque Dolphins com time forte, Bills com time forte, Jets que vinha com time fortes com Aaron Rodgers e o Patriots que sempre é o Patriots, né, do Bill Belichick, enfim. Nesse caso, o Jets ontem caiu fora, né, 5-9, mas o Dolphins está 10-4 liderando a divisão e o Bills está 8-6 em segundo lugar. Aí você vai falar assim, nossa, 2 partidas de diferença. 2 mamata. Faltam 3 jogos para acabar a season. E quando tu vai olhar a chance de ganhar a divisão, o Dolphins com 10-4 tem 58% e o Bills com 8-6 tem 42%, cara. É quase um coin flip, quase 50-50. Aquela brincadeira que a gente fez antes, que tu falou que o Dolphins vai ganhar a divisão e tal, a probabilidade é essa, e eu falei que talvez seja o Bills, por quê? O Bills vai ganhar os próximos 2 jogos. É Chargers e Patriots. Ele vai ganhar os 2 próximos jogos. Enquanto o Dolphins pega agora na sequência... O Dolphins pega, inclusive, esse é o Golden Game da semana que vem. Pega o Cowboys em casa. E depois? O que é um problema... Calma, vou chegar lá. Que é um problema para os torcedores do Cowboys, né? Porque o Cowboys não performa... É um jogo que vai terminar empatado. E o Dolphins não consegue bater em time favorito. E time que tá campanha positiva. Isso. Mas, enfim, o Dolphins recebe o Cowboys em casa. O Dolphins sai para jogar contra o Ravens lá em Baltimore. E recebe... Vamos ver os 2 times X6 no último jogo, que é um contra o outro. E recebe o Buffalo Bills para fechar o último jogo em casa, em Miami. E muito provavelmente não, porque o Dolphins tem totais condições de ganhar de Dallas e ganhar do Ravens. Mas a gente tem muita chance de ter um jogo valendo a divisão. Exatamente. Em Miami, em janeiro. E eu quase comprei ingresso para ver esse jogo. Não comprei porque me falaram que era um jogo que ia estar todo mundo descansado. E eu desisti de ir. Ok, então passamos aqui pro próximo. Jaguars 7, Ravens 23. E aí, cara, o que tu já que tu não viu o Sunday Night ontem? Não vi ontem. Ontem, tu viu hoje de manhã, então ele tá fresquinho na tua memória, né? Por que tu não viu ontem, Neymar? Porque quando o Cid Lamb entrou na endzone, eu não saí pela porta. Ah, o Fantasy, desculpa. Eu não saí pela porta, eu saí pela parede. Desculpa, o Fantasy. Tá bravo com o Fantasy. Aí, eu mordi o carro pra ele ligar. Eu cheguei em casa chutando o cachorro, quebrando o dedão na porta, mordendo um filho, dando um soco na minha esposa. Que isso? É brincadeira, né? Por favor, Gente, Jaguars 7, Ravens 23. O Ravens foi lá e fez aquilo que é esperado de times favoritos. Ele não deu chance para o adversário, sendo que o adversário até dias atrás também seria um favorito. E o Ravens... começou a acontecer nesse jogo o que foi o tendão de Aquiles dele nos últimos 2, 3 anos. Esse jogo ele entrou com os 3 running backs inteiros. O novo ali é Mitchell, o Hill e o Edwards. E o Edwards. Entraram inteiros. Já em, entre aspas, garbage time, o Mitchell estourou o joelho. Perdeu o running back 1. Cara, sendo que o Hill, ele se machucou e voltou na lesão na mesma season. Perfeito. E ele ele é o 3, o Hill. E eles já perderam o running back 1 deles, que era o... no começo da season. O Gus Edwards é o... Ai, cara, enfim, machucou de novo. Eu vou ver aqui, pode falar. Continua falando do jogo aí que eu já vejo aqui. Enfim, e machucaram agora o running back 1, que era muito rápido deles. Isso faz muita diferença. Porque o Lamar, se tu não olhar números, só olhar o jogo, o MVP tem que ser do Lamar. O que ele faz é uma coisa fora do normal. Teve algumas jogadas que ele estava sacado, o cara estava com as 2 mãos nele, ele escapa, rodopia, vai para um lado, vai para o outro e ou corre para o first down, 10, 15, 20 jardas, o que for, ou finge que vai... que é o que a gente falou no começo, antes da temporada começar, eu falei, qual é o maior ponto do Lamar, a maior diferenciação de um jogador para todos os outros da categoria? É o Lamar quando sai do pocket, porque os seus
adversários têm que ir nele. Ele corre demais, de um só não para ele. Então começa a vir gente, então gente fica desmarcado. E com gente desmarcada ele dá um balãozinho por cima ou acha jogador livre. Ele tem essa calma que muitos quarterbacks não têm. Quando sai do pocket, o cara abraça a bola e ele quer vai... saber de correr. O Lamar não, o Lamar tá, vale tudo aqui, vale tudo. Se chegar em mim eu toco, se não chegar eu corro. E é isso que ele fez ontem. O Jaguars não teve a mínima chance. O touchdown do Jaguars foi uma bomba do Lawrence no Agnew, de 65 jardas que ele entrou. Mas, de novo, o Lawrence tocou teve 2 fumbles forçados, porque a hora que ele é sacado, o cara tem que aprender com os erros. Eu não vou puxar pro fantasy, apesar que deveria. Ele tá sendo sacado, caindo já. Ele pega e toca a bola para tentar não tomar o saque. Cara, aceita o saque. Ele fez isso 3 vezes. Em uma delas foi saque, que ele chegou a bater no chão, e nas outras 2 não foi saque, mas daí foi dado um intentional grounding e o cara conseguiu arrancar a bola, foi para trás e tal e pegaram. E aí a gente tem a diferença do quarterback experiente, do quarterback que sabe proteger a bola e aceita, né, a perda de jardas, por o quarterback que, cara, mal ou bem, é o 3º ano do Lawrence na liga. Então são coisas que ainda há como ter desenvolvimento. Sim. Porque quando o cara vem do college, e o Lawrence veio do college muito acima dos outros, jogando num time bom, ou seja, ele também tinha jogadores que trabalhavam com ele que eram muito acima dos outros, ele era acostumado a ter mais tempo, ele conseguia fugir mais tranquilamente de um sec. Então, assim, se o cara tivesse infiltrando, ele ainda pensava o que ia acontecer, mas na NFL não é isso, cara, é muito mais rápido. Então, às vezes, quando ele é pego de surpresa, ele ainda tenta se livrar da bola em vez de receber, né, o sec ali, enfim. Um outro detalhe desse jogo, Zuma, só para complementar, sem o Christian Kirk, do Jaguars, que é o wide receiver 1 do Jaguars, se enganou quem pegou o Ridley não é o 1. O Ridley não tem pedigree para ser o 1. O Ridley é o jogador que mais cavou falta, né, na NFL esse ano, porque ele anda muito no perímetro do campo e uma bomba nele, na direção dele. Paulo Antunes fala muito. É muito fácil. Vem a bola, o wide receiver para e espera a bola. O cornerback atropela ele, é falta. Então ele toma muitas dessas faltas. E no final do jogo, o Jaguars tentando ainda voltar, teve um touchdown do Ridley no final da endzone, que ele pegou a bola, pulou, ele catou ela de volta em 2 ângulos diferentes, mostra que ele está todo dentro do campo com a bola. E os juízes não reverteram. Enfim, azar pro Ridley. Na NFL, só lembrando o seguinte, a gente tem o auxílio do árbitro de vídeo, né? A gente, então, há muito tempo já tem. E uma coisa que é muito, muito criteriosa na NFL é o seguinte, toda a pontuação ela é verificada. Então, no caso ali, mesmo que não tivessem não deram touchdown, deram como fora do campo, os caras foram verificar. Foi um desafio nesse caso, porque não deram o touchdown, né? Isso, e aí foram verificar. Na verificação, permaneceu a dúvida para os árbitros. Tá? O Neymar aqui, depois com outros auxílios de câmeras, enfim, o pessoal da transmissão falou que foi TD. Mas os árbitros, se tiverem um resquício de dúvida, permanece a decisão de campo. E nesse caso não foi dado o touchdown para o Ridley e para o Jaguars. A conversa até ali, ainda puxando a nossa conversa antes do programa, foi que ficou muito so close, ficou muito perto a chamada. Sim, todo desafio é perto, senão o cara tinha acertado na hora já a chamada. Então, mesmo estando perto, com as câmeras mostrando, não é nem minha opinião, a opinião de quem estava transmitindo tanto na ESPN, né, para o Brasil, quanto no Game Pass, era claro que tinha sido touchdown. Mas, enfim, também não ia mudar tanto o jogo, não é como se fosse touchdown da virada. Perfeito. Não ia mudar nada. Na verdade, o Ravens continuaria ganhando o jogo, o Lamar com um bom jogo, o time do Ravens mostrando que é um time equilibrado. Exatamente. Mais uma vez, é um time equilibrado que faz o suficiente para ganhar e principalmente, ele não deixa o seu adversário se criar. O running back número 1 do Ravens por 2 anos seguidos e 2 anos lesionado é o J.K. Dobbins. J.K. Dobbins, isso. Tá? J.K. Dobbins. Passamos de novo para mais... Opa, agora a gente vai falar um pouquinho de BetTT, nós vamos falar um pouquinho de... Green! Fantasy, Neymar, Superliga de Fantasy, que como a gente já mencionou no começo, está nos seus playoffs, então se você está jogando a Superliga, fique atento, principalmente agora, para não deixar jogadores out ou questionáveis você aí no banco. Você está na Superliga ainda, Zuma, já fosse eliminado? Eu tenho o jogo hoje à noite, 3 jogadores para fazer 40 pontos. Então tá, vou torcer por ti, Zuma. Muito obrigado, Neymar, muito obrigado. Afinal de contas, na Superliga eu estava torcendo por ti. Obrigado, mas agora só ano que vem pra mim. Porque eu quero que algum amigo meu ganhe uma liga da Superliga, né? Bacana, né? Exatamente. E junto com a Superliga e a BetTT, nós temos a promoção Super 100, onde nós atingimos a segunda meta, Neymar. Atingimos? Temos agora a segunda meta, né? Vamos chegar agora a 50 ações e quando a gente chegar a 50 ações, a gente vai sortear este capacete do Royal Salute do Dolphins, né? Para todo mundo, capacete não, né? Mini helmet, tá, gente? É uma cópia oficial da NFL em proporções, né? Oficiais
do Salute to Service, do Dolphins, né? Que é uma campanha que eles fazem lá nos Estados Unidos. Ele é o último que a gente tem desse modelo no Brasil. Então, se você fizer a inscrição pelo link que está abaixo aqui, utilizando o nosso cadastro, e lá você fizer um depósito mínimo de R$10, isso conta como uma ação. Se você já tem cadastro com a gente, muito obrigado, já tem um cadastro na BetTT e fizer uma aposta de R$50 num mercado da NFL com odds acima de 1.8, Também é uma ação. também é uma ação. Muito obrigado também. Só que se você fizer isso, Neymar, você ainda ganha uma free bet de R$25 para usar onde você quiser, com odds que você quiser. Ou seja, é uma baita oportunidade. Fazendo as duas coisas, são duas ações. Exatamente. Você que não é inscrito ainda, se puder nos ajudar a chegar nos 100, se inscreva através do link. Daí, obviamente, tem que fazer um depósito de 50 para poder fazer uma aposta de 50 com odds 1.8 ou maior. E Se for a favor de aposta também. E tu sabia, Neymar, que a BetTT, não contente com isso, eles vieram nos procurar essa semana para fazer mais uma ação diferente? Que bacana. Explique-me mais. Se sobre você entrar no site somosfnn.com.br e procurar lá dentro da Superliga, você vai encontrar a promoção da BetTT, que é uma promoção de Natal, é um bolão de Natal FNN e BetTT. Como é que funciona, Neymar? Nós mandamos para a BetTT 5 jogos. Tá? Pô, Zuma, eu fui olhar os jogos, eram 5 jogos difíceis, Zuma. Pensei que ia pegar 5 mascada fácil pra caramba, Zuma. São 5 jogos. Você pode clicar lá no formulário, você vai fazer via um formulário do site e você vai escolher o vencedor destes 5 jogos. Se você acertar os 5 jogos, o que você ganha? 100 pila. Trezentão Oxi. para fazer o que você quiser, sem rollover, sem nada, lá na BetTT. Uma banca na BTT. É, você vai ter que fazer uma aposta primeiro para esse dinheiro ser válido, né? Mas é um rollover de uma vez. Usou o dinheiro, já pode sacar se quiser. E aí, cara, o que você precisa ter para participar desta promoção? Ter se inscrito e depositado os 10 pila. Não precisa nem depositar os 10 pilas. Oxi. É só fazer um cadastro lá na BetTT, porque a hora de responder o formulário você vai botar o seu ID, o seu número de cadastro, e você está concorrendo a esse trezentão na faixa, que é o presentão de Natal da BetTT, para vocês que acompanham o Zona Neutra e para vocês que participam da Superliga. Passamos agora então para os últimos jogos e eu sou... Colocaram essa em umas frases. Boa. Exatamente, eu fui obrigado a fazer uma adaptação ali, porque a gente tem jogos muito bons que a gente não ia conseguir falar com uma frase para. Então agora umas frases para... Colts 30, Steelers 13, Neymar. O Colts está vindo e está ganhando jogos improváveis e é capaz de eu ter que morder minha língua e o Colts entrar nos playoffs. Nesse momento ele está com a mesma classificação, tanto de Texans quanto de Jaguars. 8-6, né? Jaguars 8-6, Colts 8-6 e Texans 8-6. E assim, o principal corredor deles, Jonathan Taylor, ainda não voltou. A mira dele é semana 16, é a próxima semana. Daí o Colts fica ainda mais forte. Só que o Ridley tomou uma pancada nesse jogo, meu irmão. Eles não deram replay no jogo por uns 20 minutos, pra vocês terem ideia a pancada que foi. Porque ele ficou em campo desmaiado. Eu pensei, cara, quebrou a coluna. A paulada que tomou foi muito forte. Montanha, se puderes botar pra gente também. Mas aí, no final das contas ele levantou, saiu andando. Provavelmente vai participar de um concussion protocol. Mas ele mergulhando, ele tomou a paulada na cabeça / nuca. Bom, quem vê a imagem vai ver. Quem que tomou essa porrada? Desculpa. Pittman, principal wide receiver do Colts. O Pittman. Perfeito. Packers 20, cara, o Packers aqui começa a dar adeus aquele playoff bonitinho que tava se mirando para eles, né? E o Buccaneers 34. Não tem nada a ver com a paçoca do Packers. Exatamente, 7-7 na divisão. Melhor jogo da carreira do Baker Mayfield. Perfeito. E o Buccaneers buscando, né, o título dessa divisão ali, que era para ser a divisão negativa, né, Neymar? E muito provavelmente vai se tornar com um campeão positivo, porque o Buccaneers está 7-7 e o Falcons 6-8 e o Saints está 7-7 também. 7-7. Eles se enfrentam bastante ainda entre eles, então podemos errar por um jogo, porque nenhum deles vai disparar. Então vai ser uma campanha negativa, positiva 9-8, 8-9, né? Algo nesse sentido. E minha cravada era o Buccaneers, vamos ver se segue assim. Já falasse um pouquinho, o Raiders meteu 63 pontos no Chargers, que fez 21, e da mesma forma que o Dolphins contra o Broncos, deu para ver que o time do Raiders fez o que se geralmente faz na NFL quando você abre muito. Você bota as reservas, você tira um pouco o pé e você faz aquilo que... Se tivesse ganho de 40-21, o Raiders fez a mesma coisa. Eles não tentaram buscar os recordes. Eles respeitaram o adversário e tiraram o pé do acelerador. Parece Brasil e Alemanha, né? Chegaram no vestiário e falaram, galera,
Vamos pegar leve, adversário de divisão, porque tava 0 no intervalo. Eu tenho um monte de amigo que foi dormir no intervalo. Os 21 pontos do Chargers foi garbage time a partir do começo do terceiro período. Então, foi um massacre, não tem muito o que se dizer sobre isso. Além de que, voltando para Fantasy, só por aqueles detalhes de informação, eu pedi para um monte de amigo meu ir buscar o Raiders. Eu não fui um que fiz isso, porque na nossa liga, enfim, eu já tinha pego aí por diante. Mas o Raiders, num confronto de divisão, onde a força dele está nesse mote da defesa. O Chargers, sem o quarterback principal, porque tá machucado, capenga. não ia voltar. Josh Allen não, o Keenan Allen, principal wide receiver. É o único wide receiver de verdade, fora. Eckler não tá mais produzindo. O time meio capenga, eu pensei, cara, essa defesa do Raiders vai massacrar. Dito e feito, 2 touchdowns de defesa, não sei quanto saque, não sei quanto força de fumble, arrebentou. O Crosby lambendo os beiços, né? Delícia. Não, imagina o Crosby contra o Mahomes essa semana. Ele deve estar louco pra sacar o Mahomes. Browns 20, Bears 17. O Bears que fez um jogo dificílimo contra o Cleveland Browns. Inclusive estava vencendo até o final, deixou escapar a vitória, né? Foi pro overtime e perdeu ali. Não foi pro overtime, né? Não. Foi no último drive, né? Mas estava ganhando até faltando, sei lá, 4 minutos para acabar o jogo. Tomou o empate e depois tomou a virada com field goal. Tomou um empate e a virada com 2 field goals, então, no total, né? Isso aí. Não vou te dizer que eu estava enfrentando o kicker do Browns, que era a única coisa negativa que o meu oponente tinha, que era um kicker não tão bom. 2 field goals me arrebentaram. Enfim, a grande jogada dessa partida, que é que está sendo falado, foi o fail Hail Mary que o Bears meteu, porque é muito raro conseguir um Hail Mary, né? Tocar uma bomba lá na endzone. Deixa eu pausar essa conversa. Alguém joga disco na praia, ou tampinha de margarina, ou o que for. Tampinha de margarina é muito leve, mas tampinha de Neston, alguma coisa maior que tu joga pra tentar outra pessoa pegar? Cara, tem disco, né? A gente pode fazer isso com Faz ele. É isso? baratinho o frisbee, Já né? fez isso. Eu tenho um frisbee. Se tu jogar em a casa. 10 metros de distância um do outro, vai ser fácil de pegar. E se bater nos dedos, não dói tanto. Se tu bota 30 metros de distância e joga alto pro vento trazer de volta, é muito difícil pegar. Porque ele vem com muita velocidade e muita força. Se bate nos dedos, dói. E às vezes tu coloca a mão, ele cai mesmo assim. E se ele cai na areia, ele crava. Enquanto mais perto, não, porque ele é mais leve. A bola de futebol americano, guardada as devidas proporções, é a mesma situação. Porque ela tem também uma forma espiral e ela faz muito mais velocidade quando desce. Então é muito difícil pegar uma Hail Mary. Ainda mais que a galera não dá falta quando ela deveria ser dada uma Hail Mary, porque tá todo mundo querendo pegar a bola. Então, dito isso, é muito improvável tu pegar ela quando ela desce. Porém, o Bears teve uma chance de ouro, porque a bola pipocou na galera e caiu no colo do Cara, menino. no colo. No colo. Tinha um cara, pra quem não viu a cena, e sei, o Montanha também vai ter que ajudar a gente. Mas caiu na bomba, todo mundo ali, e ela quicou pra frente e tinha um cara do Bears parado, assim, sentado, se não me engano, caiu sentado, a bola veio no colo. Ele bateu na mão, bateu na perna e perdeu. E ainda tomou interceptação, mas enfim. Isso é coisas que só acontecem com o Chicago Bears. Exatamente, porque era a vitória do Chicago Bears com o cronômetro zerado. Eu acho que a gente já pediu 4 coisas pro Montanha incluir na edição. Anota aí no caderno pra gente falar pra ele pra não esquecer, né, Mário, por favor? Tu lançou tua caneta, né? Sim. Depois a gente vê, Zuma. Beleza. Dolphins 30, Jets 0. Esse jogo tem um pouquinho mais de frases para falar, porque o Dolphins vinha de uma derrota muito ridícula, vamos dizer assim, contra o Tennessee Titans, né? E era um jogo que, se o Dolphins perdesse, a gente poderia dizer que as chances de playoff estavam complicadas, né? Agora não, com essa vitória do Jets, garantindo um 10-4, muito provavelmente o Dolphins vai pro wild card, mesmo que perca as 3 próximas partidas. O que tu tem para falar sobre isso? Mesmo sem Tyreek Hill, eu vou te falar que eu esperava que o Jets pudesse ganhar, mesmo porque no começo do jogo o Waddle saiu pra tenda, então o Dolphins ficou, entre aspas, sem ninguém. Mas, cara, fez o feijão com arroz dele. O próprio técnico, o McDaniel, já falou várias vezes que ele é pago para fazer o negócio acontecer independente da situação de jogo, de campo, etc. Tochou a bola pro Mostert correu pra caramba nesse jogo. O Jets foi fragilizado. A defesa do Jets, que é uma defesa excelente, não achou métodos de parar esse ataque tão diferente do Dolphins, mesmo sem Tyreek Hill. Para mim foi uma surpresa. Eu pensei que ia ser um jogo de baixíssimos pontos, um jogo a lá Panthers e Falcons, que a gente não falou, já vou emendar porque a gente não falou, que foi um 9-7 pro Panthers, um jogo nojento. É isso que eu esperava desse jogo do Dolphins e Jets. Então o Dolphins sim mostrou força contra um rival de divisão, com uma defesa muito boa, claro, um ataque inoperante, mas no ataque inoperante a defesa do Dolphins foi excelente também. Exatamente. E aí a gente tem outro ponto. Tem um ponto que o Tyreek Hill não jogou e o Jalen Waddle conseguiu fazer esse papel de wide receiver 1, inclusive com um touchdown muito semelhante ao que o Tyreek Hill geralmente faz, que é numa rota longa, né, recebendo lá na frente do receiver, do cornerback. Mas um ponto interessante é que é o seguinte, a defesa do Dolphins amassou a linha ofensiva do Jets, tá? Acho que foram 5 ou 6 sacks, cara, teve, assim, jogadas dominantes, eles estavam chegando em cima do Zach Wilson
quase todas as vezes, depois o Zach Wilson foi bancado, o Simmons teve o mesmo problema, ou seja, pro torcedor do Dolphins, também vem uma esperança no sentido de, opa, esse time não tem só um ataque. Temos uma unidade defensiva também. Exatamente. Por isso que o Holland não jogou de novo. Exatamente. Mas aí o Brandon Jones, que é o outro safety, muito bom também, voltou a jogar. Passamos agora para o segundo, uma frase para. E aqui, né, já falou do Panthers e Falcons, que foi horrível, mas vamos falar rapidamente do Rams 28, Commanders 20. O Rams abriu bem, Cooper Kupp jogando muito. Esse Rams está com um time muito equilibrado. Não é um time top, mas é um time muito equilibrado. Enquanto estiver Kyren Williams, cara, eles estão jogando na mesma metodologia de quando eles tinham o Gurley. Eles chegaram naquele Super Bowl. Então, assim, enquanto eles continuarem jogando dessa forma, o time vai muito bem. Deixaram o Commanders chegar ainda. O Commanders estava, se não me engano, estava 28-7. 28-7. É. Daí o Commanders veio ainda e fez um pouco d'água. Mas então a gente conta o Rams como um provável... Provavelmente entra pro Wild Card. Exatamente. Hoje, inclusive, ele tá nos Se o playoffs. Seattle perder hoje para o Eagles, vocês de casa já sabem o que aconteceu, eu diria que o Seattle já está eliminado e o Rams já está dentro. Titans 16 e o Titans deixou escapar, hein? Titans 16, Texans 19, overtime. O time do Texans, sem CJ Stroud, foi lá e buscou uma vitória. E a cara do técnico do Titans no final do jogo deu pena. Porque Não deu pena, não. Não deu pena? Não deu pena. Ele tem mais que se ferrar. que As isso? chamadas dele foram horríveis. Ele estava na frente, corre mais com o Henry, ele tem o cara. Ele já provou por arma. Tu tens o jogador ainda? Ele ainda é o jogador da tua franquia? Se não, manda embora. Usa o outro, porque o outro é muito bom. O Spears estava recebendo bem a bola, estava voando. Se tu tens o Henry, tu vai usar o Henry? Ah, mas não estava funcionando. Cara, eles estão há anos com o Henry, eles já sabem como o Henry funciona. No primeiro tempo ele é meia sola, no primeiro período ele é meia sola, no segundo período ele é melhorzinho um pouco, no terceiro ele é bom, no quarto ele destrói. Porque a defesa tá cansada. Contra o Texans, os últimos 5 jogos, sabe quantas jardas o Henry fez? 5 jogos contra o Texans. Total. 800. Passou de 1.000. Ele faz mais de 200 jardas por jogo contra o Texans. Ah, não é o mesmo time, não é o mesmo ataque, não é a mesma defesa. É óbvio que não é. Mas 200 jardas. O cara é um monstro. Não interessa se é em Texas, se é em Tennessee, aonde for. Não usaram o cara o suficiente. Beleza, temos um quarterback novo, temos um novo xerife na cidade. Usa o Henry. Usa o cara que tem. Então, assim, deu vários tiros no pé. O Texans também não conseguia chegar com bastante força, porque não tinha os 5 principais jogadores do ataque, nem QB, nem os 2 wide receivers, nem tackle, nem ninguém. E daí na defesa ainda também não tinha o... Desculpa, sem tackle, não tava jogando o Tunsil? O Tunsil não tava do outro lado. Tá. E não tava o principal defensor que pegaram agora no draft, o... Bom, aí... Will Anderson. Ok, também não Will jogou. Anderson. Que era um jogador... Pô, esse cara vai ajudar o jogo corrido aqui. Não tava. Soca o Texans pra dentro. Ainda mais estando na frente. Eu ia dizer, não, beleza, ele tem que achar um outro jogo se tivesse 19-7. Agora estava 16-a, menos que isso. Tocha de corrida. Todas as vitórias na NFL são extremamente importantes. Você que está acompanhando aí pelo primeiro ano, você percebe, ou que você não conhece tão profundamente, você percebe que o playoff ele vai ser garantido por uma vitória, 2 vitórias. Confronto de divisão. Isso, ou então, cara, você, mesmo que você esteja com o playoff garantido, o seed 3 é muito importante, o seed 2 é mais importante ainda, porque você vai defender em casa, enfim. E o Texans buscou uma vitória onde não existia. Cara, importantíssimo pro time do Houston Texans, porque CJ Stroud voltando, tá? O time voltando a ficar forte. Cara, o playoffs está cada vez mais na mão do Texans. Saints 24 e o Giants 6. Mas não, Tommy DeVito, Tommy cadê DeVito. você? Não deu. A defesa do Saints é muito forte, acabou um pouco da mágica do Giants, né? Eles pegam normalmente oponentes um pouco mais fracos, por terem terminado mal ano passado, e vinham dando um jeito com o Tommy DeVito. Nesse jogo não deu, a defesa do Saints deu uma massacrada nele, e o ataque fez o que precisava, 24 pontinhos. O Saints, eu não tenho certeza agora, eu não consigo 7-7. mais... É 7-7, mas ele ainda joga contra o Os rivais de divisão? Buccaneers? Não tenho certeza, man. Não tenho certeza. Então vamos ficar para a próxima, vamos discutir isso aí no próximo programa. Pessoal, chegamos aqui ao final. Com certeza eu acho que é o programa mais longo que a gente fez até hoje. Então, muito obrigado se você está aqui conosco até agora. Se você está vendo pelo YouTube, não esqueça, sininho para receber as nossas notificações, aquele like para deixar o Neymar feliz, para que a gente possa fazer a segunda temporada, para que a gente consiga renovar o contrato com os patrocinadores, com a Esporte América, com a BetTT, né? Principalmente dê um like legal hoje, que nós estamos com o logo novo, faça o seu comentário, a gente vai ter um prazer de responder, mesmo se seja um hate violento contra o Neymar, ele fica muito bravo, inclusive, gente, ele fala pra caramba no WhatsApp com a gente, então pode ir lá falar mal, a gente gosta também. E por último, se você estiver escutando a gente em algum agregador
de áudio e se estiver escutando a gente pelo Spotify, por favor, faça uma avaliação, 5 estrelinhas pra gente lá, curta, compartilhe também nos seus grupos de futebol americano, que vai ajudar bastante o Zona Neutra pra gente seguir na temporada número 2. Cada vez gostando mais dessa logo aí, Zuma. É bonito esse vermelho, né? Ela chama atenção. É bonito esse vermelho, claro que sim. E ela tá em movimento e tal, deixou de ser quadradona como a gente tava pensando no começo. Exato, exato. Então eu agradeço a todos vocês, Neymar, muito obrigado. A gente não vai falar hoje de novo das jogadas banidas, mas até o final da season nós vamos, ok? Ninguém mais acredita nisso. Hoje a gente faz o programa só off-season sobre jogadas banidas. Tá bom, talvez. Deixa eu falar uma outra coisa no final, para quem ficou até agora. Nos últimos 3 logos, se eu não me engano, a gente já falou no programa isso, do ingresso do Super Bowl, as cores que estão no ingresso são as cores dos times que estão jogando no Super Bowl. Isso é uma coisa que a galera começou a prestar atenção. E a desse ano era roxo com vermelho. Então, tem várias opções de roxo com vermelho, mas uma opção que veio à mente muito rápido foi Ravens e 49ers. Que é um de cada lado. E nesse momento, Ravens e 49ers são os 2 seed 1. Só calma aí, só para terminar, porque eu também fiquei na dúvida. Então, sem querer, nos últimos anos... Depende, se tu acredita que é scripted, ok, mas teoricamente, sem querer, a NFL tem feito, nos últimos anos, o ingresso com as cores dos times que... fizeram a final, Super Bowl. E esse ano é roxo-vermelho, roxo-vermelho. Ravens e 49ers. Aí, ó, pode ser. Mais um detalhe, para nós não terminar, já que o programa tá curto mesmo. Os últimos, se não me engano, 10 anos... todos os MVPs... será que essa informação está errada? Tenho quase certeza que é todos. Se não for, talvez 1 ou 2 não. Mas não, todos os MVPs são de times Seed 1 ou Seed 2. Ok. Todos. Enquanto a gente estava falando que tem que no mínimo ir para os playoffs, mas usualmente é o time Seed 1 ou Seed 2. É o time que está arrombando mesmo. Então, provavelmente na discussão aí a gente tem o Brock Purdy. Ou o Brock Purdy. E muito provavelmente Tua Tagovailoa, né? Talvez o Dolphins Brock ganhando Purdy. as 3 seguidas. Só que o Tua Valeu, obrigado! O Bills vai ser o seed da divisão.